Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal Jesus e o Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Estamos estudando nesta temporada o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Cumprimento e agradeço a TV Mundo Maior e TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de estarmos juntos estudando esta obra fantástica. De 40 capítulos, hoje iniciaremos a parte final do capítulo 35. Então estamos aí já caminhando para os últimos capítulos da obra. Na semana que passou, nós iniciamos o capítulo 35, que tem como título Entre as Forças Comuns. Um capítulo interessante, em que ele já puxa um pouco a mediunidade, o pensamento, a comunicabilidade entre os seres. E hoje nós vamos dar continuidade onde paramos. Continua Emmanuel. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. É verdade. Existem pessoas elevadas que não possuem mediunidade alguma, doação de energia alguma, compreensão do que se passa e são grandes homens e grandes mulheres. Como existem pessoas que não têm condições alguma e são bons médiuns. Possuem boas faculdades mediúnicas, melhor dizendo, mas muitas vezes não são bons médiuns, porque os seus defeitos morais interferem diretamente na qualidade da sua mediunidade. É igual o solo interfere na qualidade do fruto. Um bom solo dará um bom fruto. Um solo problemático dará o mesmo fruto, mas não com a mesma aparência, não com o mesmo gosto, não com a mesma vitalidade. Isso é com a mediunidade também. Continua Emmanuel. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Percebemos que existe muita vaidade na mediunidade, nos grupos, muitas pessoas querendo protagonismo, muitos médiuns querendo ser o dono da verdade, querendo trazer revelações, querendo tumultuar e querendo seu nome colocado no livro. Hoje nós vemos o tanto de livros que é publicado todo mês. Deu uma diminuída com a pandemia, deu uma diminuída com essa crise econômica que também assola o espiritismo e os espíritas. Mas nós vemos o tanto de livros. A pessoa já escreve um livro, já quer publicar. A pessoa tem uma ideia, já quer colocar adiante. Hoje, num grupo, as pessoas já querem logo o cargo de médium, de dirigente. Ninguém quer ser um trabalhador. A pessoa já quer logo ser o mais do que o próximo. É errado? Não, não é errado. Mas será que é essa a proposta da mediunidade? Será que a proposta da mediunidade é levarmos adiante desta forma? Eu penso que não. O compromisso da mediunidade é nós procurarmos, no silêncio de nossas próprias emoções, dedicarmos à seara do bem, sem fanatismo, sem ilusões, sem achismos. Vemos o tanto de achismo, aí eu acho. Geralmente, quando eu acho, eu não tenho aquela convicção. E às vezes o meu achismo pode levar a me enganar. E pior, a enganar também, não voluntariamente, mas involuntariamente as pessoas que estão ao meu lado. Devido à pandemia, quantas casas espíritas não suspenderam o trabalho mediúnico e estão fechados até hoje? Quantas pessoas não pararam de ser médiuns na pandemia e não retornaram até hoje?
Quantas pessoas não deixaram o trabalho mediúnico porque o médium foi corrigido, porque o benfeitor orientou para que a atividade fosse assim ou daquele jeito. Então não é fácil ser médium. É uma briga diária do certo, do errado, do que eu posso, do que eu devo evitar. Mas o médium precisa fazer uma autocrítica. E o grupo também. Precisamos estar sempre questionando, será que eu estou no caminho correto? Será que eu sou um médium proativo, solidário, solícito? Ou será que eu sou um médium orgulhoso, egoísta, que quer apenas as coisas para si e esquece de viver num coletivo? Então essas reflexões é sempre importantes e pontuais de levarmos adiante. Continua Emmanuel. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam em razão disso estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Eu fiquei um pouco assustado quando Emmanuel diz mais de 2/3 dos médiuns no mundo jazem ainda nas zonas do desequilíbrio espiritual. Mais de 2/3 dos médiuns. Então, se nós pegarmos 10 médiuns, nós estamos falando de 7 desequilibrados. Se nós pegamos 1.000 médiuns, 10.000 médiuns, 1 milhão de médiuns, segundo a visão de Emmanuel, mais de 2/3 andam na linha do desequilíbrio mediúnico. Não estou falando aqui que são maus pais, maus mães, maus profissionais, maus cidadãos. Eu não estou dizendo isto. Eu estou falando no aspecto da mediunidade. E Kardec, ele diz mesmo que mediunidade é afinidade. Se eu tenho afinidade com a fofoca, com a intriga, com a maledicência, com a ociosidade, com a preguiça, eu vou invariavelmente atrair espíritos que pensam e que vibram da mesma forma. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Se eu quero produzir em abundância, eu preciso preparar o meu solo. Agora, 2/3 dos médiuns, vimos na pandemia, o medo dos médiuns, o medo dos espíritas. Vimos e vemos a falta de comprometimento. Hoje tem casas espíritas que não tem passistas, tem que dar passe coletivo. Tem casas espíritas que tiveram que suspender o trabalho mediúnico porque os médiuns não estão indo. Há casas espíritas que estão evitando convidar oradores de fora porque não tem público. Então é um pouco perigoso o caminho atual que estamos tomando. Mediunidade tem que ser com o dia certo, horário certo, no ambiente certo. Apesar de sermos médiuns 24 horas por dia, eu não sou médium apenas naquele dia, naquele horário do trabalho mediúnico ou da desobsessão. Eu sou médium em todos os instantes, independente das pessoas que estejam ao meu lado. Porque mediunidade é pensamento a pensamento. E o meu pensamento ele pode estar no trabalho, no centro espírita, dentro de casa. Continua Emmanuel. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação.
Então, as pessoas que convivem conosco, no trabalho, em casa, no centro espírita, onde nós estamos naquele momento, nós trocamos energias, mesmo não percebendo. Emitimos e captamos. Há dias que a gente fala assim, nossa, eu fiz tão pouco hoje e estou tão cansado. Nossa, o meu trabalho é tão tranquilo, eu trabalho sentado, eu trabalho num escritório, mas eu senti tão sugado. É a energia. É a energia das pessoas que estão ao nosso lado. Nós recebemos também. Da mesma forma que nós doamos sem desejar doar nada. Então, eu não quero doar energia para ninguém, eu não quero doar nada para ninguém, nem bom nem ruim, não quero nada. Não é assim que funciona. Então é por meio do pensamento. Quanto mais equilibrado é a pessoa, mais equilibrado é o que sai em forma de energia. Quanto mais destrambelhado a pessoa, mais destrambelhado é a energia. E num momento como o nosso, como ter equilíbrio suficiente? Num momento como o nosso, de tanta coisa acontecendo no mundo afora, como encontrar esta linha tênue do que devemos fazer e do que devemos evitar? Não é difícil? Não é impossível, mas não é difícil? Não é complicado nós acharmos aí um meio para não ferirmos e sermos feridos? Por isso que é importante redobrarmos o Evangelho, a prece, o se colocar no lugar do outro, o acalmar as emoções, apaziguar as emoções, não permitir que os medos aflorem, não deixar com que a ansiedade do futuro perturbe os nossos passos. Amanhã, esquecemos de viver o hoje. Tomarmos cuidado com aqueles espíritos que nos associamos, porque eles passam a nos acompanhar. Então são várias coisas que culminam com o que Emmanuel está dizendo. Mas fato é uma verdade que nós influenciamos e somos influenciados. Isso é inevitável. Então, vamos vigiar mais, orar mais, entrar mais em sintonia com o bem, para que isso não nos prejudique e não prejudique também o trabalho que estamos desenvolvendo na senda do bem. Nós vamos ainda dar continuidade, o capítulo hoje é um pouco maior do que o habitual, mas é sempre tão bom aprendermos com Emmanuel, é sempre tão bom revermos Emmanuel. Se você tem outras obras de Emmanuel, estude. Emmanuel é fantástico. As obras do Chico são fantásticas. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel nos ensinando. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamento. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Olha que interessante. Geradores específicos de pensamento. Então, o meu pensamento, André Luiz estuda o pensamento no livro No Mundo Maior. Pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, pensamento tem forma e vida. O que eu penso, eu crio. O que eu crio, os espíritos acompanham. Por isso que ele diz aqui, somos geradores específicos de pensamento. Não podemos deixar de lado a importância do pensamento. Quantas pessoas não colocaram na cabeça assim, se eu tiver Covid eu vou morrer. E quando souberam que estavam com Covid, morreram mesmo. Na Alemanha, da época de Hitler,
Um dos exemplos, pegar um gelo, fingir que cortou a pessoa e colocar uma contragota, falando que a pessoa estava sangrando. Passava um tempo, a pessoa morria. E não perdeu uma gota de sangue porque foi apenas o gelo que fingiu um corte. Então é o psicológico. Quer ter uma vida boa? Tem um psicológico bom. Pessoas com psicológicos sempre abalados, enfermiços. O psicológico, igual diz os orientais, mente sã, corpo são. Mente equilibrada, mente ativa, mente que trabalha, repercute positividade para o nosso dia a dia. Continua Emmanuel. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Então tudo está ligado. O livro, o pensamento, a conversa, o que assistimos, o que pensamos, o que desejamos, o que criamos, o que ouvimos, o que falamos, está em sintonia. Sai de nós e volta para nós, sai de nós e volta para nós. E não é algo premeditado, é algo natural. Eu dou um passo, vem a reação, eu dou um passo, vem a reação, eu dou um passo, vem a reação, eu dou um passo, vem a reação. É simultâneo. Por isso que está em nossas mãos o que sai de nós. Pensamento, desejo, ideal, conversa, opinião, postura. Está em nossas mãos. A forma que eu vou lidar com tudo isto. Continua Emmanuel. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. É tudo que eu posso pensar? Não. É tudo que eu posso falar? Não. É tudo que vem à minha cabeça que eu posso colocar para fora? Não. É tudo que eu posso comer? Se eu comer o mês inteiro fritura, o que acontece comigo? Se eu tomar o mês inteiro refrigerante, cedo à tarde e à noite, ou se eu beber o dia todo dia na semana, o que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer. É tudo que eu posso comer? É tudo que eu posso beber? É tudo que eu posso experimentar? Não. Pensamento é igual. É da mesma forma. Não é tudo que eu posso pensar, não é tudo que eu posso sentir, não é tudo que eu posso desejar. Só que antes eu não sabia. E quando eu não sei de uma coisa, eu posso usar aquela argumentação. Eu não sei, eu não sabia, eu não compreendia, eu não tinha ideia que isso existia. E hoje, nós vamos alegar o quê? Continua Emmanuel. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e surgimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabem eliminar. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Por isso que Allan Kardec colocou como título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da mediunidade, não é fora do conhecimento, não é fora de nada. É fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade nos une, independente da crença, da cor da pele, da posição social, do grau intelectual, do grau social, é o que nos dá força para seguirmos adiante. Continua Emmanuel.
a atitude é a oração. E pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Então, olha, a atitude é a oração. Eu não preciso ficar aqui, ai Senhor, eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Vamos trabalhar, porque o trabalho, a atitude, a iniciativa no bem já serve como uma oração. Já nos mostra e nos liga por pensamento a corações que estão vendo o nosso desejo e o nosso ensejo de crescimento, de corrigenda, de melhoria, de progresso, de trabalho, de esforço e de dedicação. É o ensejo no bem. É o ensejo na solidariedade, é o ensejo em mantermos firmes, porque a caminhada por vezes ela é muito ingrata, a caminhada por vezes ela apresenta buracos, a incompreensão, a perseguição, a calúnia, a difamação, o passar para trás, são dificuldades que ainda pegam o nosso coração, nos deixam tristes, nos deixam amargurados e por vezes pensando se a caminhada realmente vale a pena. Aí nós lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho que Jesus não teve conosco, ainda orgulhosos e vaidosos naquela época e ainda lutando nos dias atuais. Continua Emmanuel. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Caminhamos ao encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Então, Emmanuel, ele encerra o capítulo de hoje com algumas frases que merece da nossa parte uma meditação. Então o médium, ele é sempre colocado à prova. Ele está sempre lidando com o seu próprio eu. As dificuldades surgem, tem pessoas que dizem assim, eu não sei se vale a pena ser médium. São tantos problemas, são tantas dificuldades, chega no dia do trabalho, é problema com todo mundo, é dificuldade de todo lado. Sim, mediunidade ainda é dificuldade. Não há médium que passa pela terra que não há perseguição. Não há médium que passe pela terra que em algum momento da sua vida não houve um desequilíbrio. O plano inferior envolve os médiuns diariamente, querendo tirar do bom caminho. Porém, o amparo é proporcional às perseguições. Da mesma forma que somos perseguidos, sofremos, passamos por dificuldades, também somos amparados. Não estamos sozinhos. Por mais que eu me sinta sozinho, por mais que eu pense que a dificuldade é maior do que eu consigo suportar, não é. Nenhuma pessoa carrega uma cruz mais pesada do que os seus ombros podem suportar. Isso também serve para a mediunidade. Se somos perseguidos, também somos amparados. Se há pessoas que nos desencorajam, há muitos que nos encorajam. Se há pessoas que nos querem tirar da rota do bem, há muitos que querem nos colocar na rota e na senda do bem. Vai de pessoa para pessoa, de situação para situação.
de momento para momento. O importante é ficarmos firmes no trabalho e seguirmos sempre para a frente. Agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando do estudo do livro Roteiro. Agradeço a todos que vêm estudando comigo desde o prefácio até o momento. Que alegria e que honra poder ter a sua companhia. Que a continuidade da nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz. E na próxima semana, no próximo vídeo, iniciaremos o capítulo 36, a sua primeira parte, Desenvolvimento Psíquico. Então eu convido a todos que estão me acompanhando, é um outro tema também fantástico, em que eu convido para estarmos juntos, meditando com Emmanuel. Eu rogo a Jesus, o nosso mestre e amigo, que nos ampare, que nos fortaleça, que tenhamos sempre força para seguirmos a nossa caminhada. Votos de muita paz e até o nosso próximo programa.